Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais um culto online para a glória do Senhor, para exaltar o nome que é sobre todo nome. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E estamos felizes, né, pastora Fabiana? Estamos recebendo a nossa querida missionária Janaína, um vaso de Deus, assim, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Ela que congrega na Assembleia de Deus de Saluá, de Pernambuco, e temos essa honra, né, de recebê-la, e também de estar recebendo aqui a pastora Fabiana, e nossos queridos irmãos que estão aqui presentes, cheios do fogo do Espírito Santo, porque quem está aqui nesse culto tem que estar cheio do fogo do Espírito Santo, né, pastora Fabiana? Está incendiando aí, pastora Com Fabiana? certeza, pastora Alexandra, com certeza. Eu estou muito feliz mais uma quinta-feira de estar aqui. Sejam todos bem-vindos. E é um prazer, né, estar recebendo vocês aqui neste culto. Toda quinta-feira a gente está com pessoas novas enviadas por Deus para estar aqui trazendo a palavra do céu. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra que está em Salmo 126, 5, né? 126, versículo 5, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. Também o salmista Davi também disse no Salmo 56, né? No versículo 8, diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus vê o nosso sofrimento. Vê as nossas lágrimas. Talvez você não esteja visivelmente mostrando as suas lágrimas, mas no seu coração chora. E eu quero dizer a você, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Deus, ele vê tudo, vê as perseguições, as calúnias, tudo que você estiver passando, Deus vê, tem na palavra que Deus disse que ele colhe todas as lágrimas no odre. Meu Deus, é forte isso. Isso quer dizer que o Senhor se importa conosco. Ele cuida de cada um de nós. Não pense que você está sofrendo, está passando por dificuldades, passando por, por tantas aflições. O Senhor está vendo tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos iniciar o nosso culto, não é? E eu quero orar aqui, blindar aqui este culto, entregar o nosso culto, louvado seja Deus. Esse culto é para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Espírito Santo está aqui. Aleluia. Ele é bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Que o Senhor abençoe este culto com a sua maravilhosa presença. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Conduza esses cultos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Blinda o nosso culto com teu fogo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Blinda tudo que for, aleluia, conexão, aleluia, seja agora blindado com o poder do Espírito Santo de Deus, com o poder do fogo do Espírito Santo de Deus. E que o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, ele derrame sobre o nosso culto online, sobre todas as pessoas que estão ouvindo este culto, aleluia, seja blindada com o sangue de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja sempre o seu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Missionária Janaína, seja bem-vinda. Oh, glória. Estamos felizes em recebê-la. Feliz por você ter aceito o nosso humilde convite. Muito feliz porque eu acompanho o seu ministério, você é uma mulher de Deus. E tem muitas pessoas que estão aqui
né? Os irmãos estão aqui. Assim, que Deus agendou para essa data de hoje, para escutar exatamente o que você vai falar. Porque Deus está aqui, vai lhe usar poderosamente. E tem muita gente que está precisando de ouvir Deus Glória a falar Deus. com ela, com o coração. Amém? Que Deus abençoe. E Amém. quero Glória a Deus. dizer que, abaixo do Senhor Espírito Santo, nós entregamos toda a autoridade para a senhora. Amém? Fique à vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero saudar os irmãos, as irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Shalom, graça e paz. Toda a igreja de Deus no Brasil, nas nações. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é o evangelho poderoso que rompe fronteiras e não há limites que possa impedir o agir de Deus através da sua palavra, através dos seus instrumentos, daqueles que se colocam na brecha para fazer algo para o céu. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs, por esse projeto, que Deus continue prosperando, abençoando, né, que esse ano de 2026 seja um ano de muita colheita, colheita de almas, de vida, colheita em todas as áreas da vossa vida, quer seja no âmbito espiritual, no financeiro também, pois o Senhor, ele é o dono dos recursos e os tesouros estão nas mãos de Deus. Os tesouros da terra estão no controle do Senhor. E eu me sinto feliz, né, com esta rica oportunidade. Aqui para mim no Brasil é 18h59. Eu estava dizendo à irmã, um horário assim um pouquinho apertado, porque eu tenho uns crianças pequenas e estão acordados ainda. Mas eles já são, assim, do mistério, né? Já sabe que eu faço live e são uma bênção de Deus. Fiz muita live com minha menininha bebezinha, o outro maiorzinho, mais velho, depois continuei fazendo live grávida, continuei fazendo live quando o meu bebê nasceu, fiz muita live balançando ele, botando para dormir. Glória a Deus, e estamos aí nessa marcha, né? Os anos passaram, o tempo passou, glória a Deus, mas quando Deus nos posiciona, irmãos, nós dependemos dele. Glória a Deus. E a gente só pode se mover ali de um ambiente profético que Deus nos coloca quando ele mesmo dá a ordem. Enquanto a ordem não chega, ele vai nos dando graça, a presença dele vai sendo a confirmação, vai sendo o respaldo, não é? De que é aquele lugar mesmo que é para a gente permanecer, e assim a gente vai frutificando para a glória de Deus. Deus abençoe vocês grandemente, e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus, Deus tem uma palavra para nós, Deus já tem falado conosco por meio do louvor, por meio das orações. Glória a Deus, e eu sei que ele vai continuar falando ao coração de alguém nesta oportunidade. Para essas irmãs que continuem em espírito de oração, de intercessão, para que a palavra do Senhor venha fluir, venha ser nos entregue, porque é tudo dele, né? Por ele e para ele são todas as coisas. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantos pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus, você digite aí, se possível. Glória a Deus. Eu estou aqui também com a versão NTLH, eu gosto muito dessa versão, e eu quero ler o capítulo 1 e o versículo 8, algumas partes aqui nessa versão. Fale sempre
do que está escrito no livro da lei. Olha que coisa tremenda, né? Na nossa versão Almeida e Corrigida está dizendo: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Mas eu gosto da versão NTLH, que ela é bem esmiuçada. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. O Senhor já nos pergunta nesta noite: com que frequência nós falamos da palavra de Deus? Com que frequência nós transbordamos a palavra de Deus? É impossível ter-se um coração cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio das coisas dos céus, sem ter uma boca que fala a palavra, que traz decretos de vida, porque a palavra são decretos de vida. A palavra, ela tem poder. Então, nós vivemos um tempo em que muitos estão se distanciando da palavra. Crentes mesmo, cristãos, estão se distanciando a cada dia mais da palavra de Deus. Se enche do mundanismo, se enche das distrações dessa vida, mas quando se trata da palavra, a gente tem visto, de forma geral, um relacionamento muito raso, muito superficial com a palavra. Por isso que se fazem vulneráveis diante dos falsos profetas, diante dos falsos ensinos, não é? Diante daqueles que são usurpadores da fé. Por isso, o Senhor, nesta noite, está nos trazendo um alerta e, ao mesmo tempo, direção. É necessário que nós venhamos a transbordar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim também: fale em tempo e em fora de tempo. Fale quando houver ocasião, e se não tiver ocasião, crie a ocasião. Glória a Deus, porque nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ser luz, ser tocha viva. Glória a Deus, brilharmos como os astros em uma noite escura. Nós precisamos nos posicionar sempre no mundo espiritual, aonde nós estivermos. Irmãos, pasmem, mas tem muitos cristãos que as pessoas nem sabem que ele é cristão. Não sabe. Por quê? Primeiro, não tem testemunho. Outra, não fala. A gente vê, irmão, que o povão aí do mundo, que se envolve, quer seja nos terreiros, no candomblé, no satanismo e tantas outras dezenas e dezenas de religiões que está aí, eles não têm timidez, não, irmão. Eles não têm vergonha, não têm timidez, não tem problema com eles. Aonde eles estiverem, eles fazem questão de mostrar quem são e para onde vão e no que eles acreditam. Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que a cada dia nos revista, nos encha, nos dê graça, autoridade, glória a Jesus, e que a gente aprenda a nos encher daquilo que verdadeiramente vai ser de edificação para a nossa vida. Você já viu alguém que não tem edificação nem para ele, quanto mais para o outro? Olha, a coisa mais triste que tem é você conviver com um cristão que carrega o título de crente, mas que não tem a palavra. Ele é pessimista, ele é desanimado, ele é murmurador e ele reclama de tudo o tempo todo. E eles são o quê? Paralisadores de fé. É um pessoal que não crê, porque não se envolve, porque não crê, porque não busca. E quando vê alguém que crê, que busca, que se envolve, ele, se pudesse, silenciava. Como não pode dizer assim, olha, para com isso, mas eles vão minando a fé do outro. E vai dizendo, cara, não precisa disso tudo, não. Também não é assim, não. Isso é religiosidade demais. Isso é coisa demais. Tu tá muito exagerado. Porque são lâmpadas apagadas. E eu vou lhe dizer algo aqui, irmãos. Como as virgens loucas. Nós vamos ver um detalhe no texto que diz assim, e elas pediram azeite emprestado. Olha aí. Porque azeite para se conquistar precisa de esforço, irmãos, precisa de busca. A gente está na geração do imediatismo. O povo não tem paciência de esperar os processos das coisas.
É a geração do miojo, tem que ser tudo muito rápido. É 1 minuto, 2 minutos. Se você passar, o povo já fica perreado. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é imutável. Quem tem sede, vá beber água, busque. Tem fome, vá comer também. As dispensas do céu estão abertas. E nós vemos uma geração que está definhando espiritualmente. Quantos estão sem força, irmãos? Quantos estão, muitas vezes, até dentro dos templos, mas sem força? Não sabe mais o que é uma oração de madrugada. Não sabe mais o que é ler um texto da Bíblia Sagrada, pelo menos uma vez ao dia. Há muito tempo não sabe mais o que é fazer nenhum jejum. Eu tenho lidado com pessoas que me perguntam, irmão, o que é jejum? Como é que jejuma? E eu não estou falando de crente novo convertido que se converteu ontem. É pessoas antigas, de muito tempo, mas o que, irmãos? Perderam a dracma, perderam o óleo, perderam o azeite espiritual, mas Deus te trouxe aqui nesta live, neste encontro, nessa sala, para te dizer, lembra-te, pois, de onde caísse, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Deus te trouxe aqui neste lugar com muita urgência, para dizer para você, não pode ficar do jeito que está. Eu quero tratar da sua vida. Eu quero resgatar a sua espiritualidade. Você entende que está vulnerável no mundo espiritual? Aleluia! É por isso que a gente vive um tempo que a gente vê o povo aperreado. Imaginaína e macumba pega, e feitiço pega, e aquela peleja, uma preocupação. Se pega ou se deixa de pegar, eu digo, meu Deus, se o povo tivesse a mesma preocupação com a vida no altar, com a oração, com a santificação que tem sobre esse assunto, a gente vivia, sabe, uma estação diferente. Porque não é sobre que pega ou deixa de pegar, irmão. É sobre nós termos um altar erguido. Se você tiver com o seu altar em ordem, ninguém pode tocar em você. Quem me andou revai, o remantou que assai. O Deus que bradou para Balaão e disse, ninguém pode amaldiçoar o que eu já abençoei. Remanto, remarassuri de candarácia. É porque, irmãos, a geração que estamos, a sua grande maioria, eles querem o benefício, mas não querem a causa. Eles querem o livramento, mas eles não querem se esconder no esconderijo do Altíssimo. Eles querem a vitória, mas eles não querem o dono da vitória. Porque se relacionar leva tempo. Se relacionar leva tempo de renúncia. De que anda raço e decai. Aleluia. Mas Deus está bradando conosco nesta noite. É tempo de se encher de Deus. É tempo de se encher da palavra. E eu quero lhe dizer, não dê ouvido à voz do inimigo. A voz do opressor que se aproveita da vulnerabilidade e diz, você nunca vai vencer. Você nunca vai romper. A sua vida espiritual, a sua vida sempre vai permanecer dessa forma. É mentira. Deus está dizendo para alguém que está aqui neste lugar, se você hoje se posicionar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero viver em tua presença um novo tempo. Eu quero falar sobre o céu. Eu quero pensar no céu. Eu quero ser cheia das coisas de cima. Renda e a sede que nasce. Aleluia, aleluia. E Deus mais uma vez me ordena a perguntar a mim e perguntar a você, com que frequência você tem falado da palavra? Tem pessoas que confundem, acham que falar da palavra é pregar. Não. Nem todos vão ter um púlpito, nem todos vão ter o microfone na mão, nem todos vão ter estrutura de estar em uma live, em um trabalho como esse, mas todo o povo de Deus foi convocado, comissionado a pregar o evangelho, a fazer a obra de Deus. Você pode ser um missionário disfarçado de um médico. Você pode ser uma missionária disfarçada de juíza. Aonde você estiver, há uma finalidade, querido, há um propósito, portanto, não desperdiça isso. Deus está nos exortando
Deus está nos direcionando nesta noite e dizendo para nós, não perca tempo. Jesus está voltando. Quantos já morreram, irmãos? Quantos não romperam este ano? Quantos não vão romper esta noite? Mas você estará aí. Nós estamos aqui por quê? Porque há um propósito, há uma finalidade. Aleluia, você não está vivo para passar o tempo. Você não está vivo. Irmão, seria muito, sabe? Permita-me a expressão um pouco forte. Seria muito miserável, sabe? A gente viver aqui nessa vida só para nascer, procriar, envelhecer, depois morrer, aí enricar ou não enricar. Não, irmãos, é muito mais. Há uma eternidade que nos espera. Há uma eternidade que nos aguarda. E a forma que a gente se posiciona aqui vai definir, irmãos, aonde nós passaremos a eternidade. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. A gente vive um tempo que, se nós perguntarmos a alguns crentes, eles sabem o nome de todos os atores do filme. Eles sabem o nome de todos os autores dos doramas. Eles sabem o nome, sabe, de tudo, de tudo. Ele entende de carro, ele entende de... Cada um dentro de uma área, mas ele é entendido, muito entendido, como diz aqui no interior. Agora, se você perguntar das coisas de Deus, há um bloqueio, irmãos. E isso é espiritual. Aleluia. Porque as pessoas têm negligenciado esta vida no altar com Deus. Querem viver de... Eu sempre digo isso nas lives, de morfina espiritual. Você já viu quando a gente toma uma morfina, um anestésico? Aquilo ali vai cessar a dor, vai adormecer momentaneamente, mas depois vai voltar o problema. E nós vivemos essa geração espiritualmente falando, irmãos, sabe, dos analgésicos espirituais. Eles passam 24 horas por 48 vendo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. E quando vai ver, continua vazio, continua triste, continua sem força, continua cansado. Por quê? Porque Deus, ele trabalha comigo e com você no secreto, no relacionamento, recandalabás. E Deus nos trouxe aqui para nos dizer, aquilo o que falar a tua boca, o teu coração está cheio. Glória seja dada o nome de Jesus Cristo. Então, enche o teu coração da palavra. Olha que coisa tremenda. Antes medita. Glória a Deus. Aqui essa tradução diz, medita é a mesma coisa que estude. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Não veja como é simples, ao mesmo tempo é complexo para se colocar em prática. Mas ele está dizendo, primeiro, declare. Declare a palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. A meditação, ela se aplica... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, particularmente, é muito diferente quando eu leio a Bíblia ou qualquer outro livro em silêncio, somente com a mente, e quando eu consigo ler um pouco em voz alta. A impressão que tem dentro de mim, não é? É que a gente absorve melhor. É diferente. É impressionante. Se você passa o teste que tu nunca fez, tu lê um texto em silêncio ali, só com a mente. Aí depois tu relê o texto em voz alta. É muito tremendo. Por quê? Porque com a boca você declara, com o coração você respalda. Eu vou repetir. Com a boca você está declarando a palavra e com o coração você está respaldando a palavra dentro de você. É glorioso, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, tenha este hábito, declare a palavra. A gente tem vivido, irmãos, diante de uma enxurrada de informação, é tantas palavras, é tantas vozes contrárias. Se a gente não tiver cuidado, quando é no final do dia, a gente está atribulado. Meu Deus, eu estou com a mente cansada, porque o pior cansaço é o mental. Porque é muita coisa, e Deus está dizendo para você, tire um tempo de qualidade com Deus. Tire um tempo para meditar na palavra. Durante o dia mesmo, olhe, você pode ler apenas 5 versículos no dia. Se você meditar, irmãos, nesses 5 versículos, pode mudar completamente a tua rota, completamente o teu destino.
Experimenta. Tu vai trabalhar, sai cedinho para trabalhar no trabalho, tu estás pensando na palavra, está atendendo, está fazendo o que tem de fazer, mas ali declara a palavra. Declara a palavra sobre o teu filho, declara a palavra sobre o teu marido, declara a palavra sobre a tua vida. Quando o inimigo vem dizendo, tu vai ficar doida, tu está perturbado, tu diz assim, eu tenho a mente de Cristo, porque assim diz a palavra. Quando o inimigo vem jogando seus dardos e as suas setas inflamadas, com a sua voz sedutora, disfarçada, que por vezes, irmãos, se disfarçam até dos nossos próprios pensamentos. A gente pensa que a gente está pensando, deixa que é o inimigo que está influenciando. Porque todo pensamento que não vem de Deus, que não glorifica a Deus, é influenciado pelo mal. Entenda isso. E existe uma batalha em nós, irmãos. Porque mas Dalinha que diz que tudo é o diabo. Não, ele pode não ser tudo ele, mas que tudo de ruim ele influencia, isso sim. Só existe dois poderes, só existe duas forças que se opõem no mundo espiritual, o mal e o bem. Ou a gente não tem, tem um terceiro, não tem. Eu fico com a palavra, irmãos. A palavra do Senhor diz que existe uma batalha em nós, carne e espírito. O espírito milita, o espírito luta contra a carne o tempo todo, para nos manter no caminho da santificação. Oh, glória! E não fique triste se você está nesta guerra. É bom, é sinal que tu está vivo, é sinal que tu está lutando para agradar a Deus, é sinal que tu está indo para o caminho certo. Oh, remanha, soe decai. Terrível, irmãos, é quando o crente já está dormente, com a mente cauterizada, sabe, irmãos? O distanciamento é tão grande que ele não sente mais nem falta, para ele tanto faz como tanto fez. Mas é bom quando você estar ali no altar de Deus, no pé do Calvário, e dizendo, Senhor, me dê força. Eu não quero pecar contra ti, como disse Davi, a tua palavra eu escondi no meu coração, Enaia, subianto e decai, para não pecar contra ti. Para de emprestar a tua boca para o inimigo, para de maldizer a tua casa, para de reclamar tanto que Deus te deu, para de reclamar até da tua aparência. Deus está falando para alguém que está aqui entre nós, e encha a sua boca, e enche o seu coração da palavra, declare a palavra. Você é preciosa aos olhos de Deus. Quando o inimigo quiser influenciar a sua língua, para você dizer, ai, como eu sou horrorosa, ai, como eu sou burra, repreende, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. E diga, conforme a palavra de Deus, eu sou um vaso precioso nas mãos do Senhor. Aleluia, eu sou escolhida, eu sou sacerdócio real, remanto e osséria, eu sou povo adquirido, remaia, seu e decai, eu sou nação santa, remaia, se levas, e eu sou geração eleita. Aleluia, a gente vive aí, tem uma turma, né, aí que acredita, né, repete mantras, e o outro declaração positiva, não, irmão, crente não vai por essas linhas, não, cuidado, não se embarace, é muito ocultismo, é muita mistura no meio do povo. Crente vive por fé, crente declara a palavra. Aleluia, glória a Jesus, porque muitas vezes alguém está dizendo que assim seja, mas nem perguntou para Deus, irmã, nem perguntou para Deus se é o que Deus quer mesmo, quer forçar as coisas para acontecer, e Deus não se agrada. Irmão, tudo que é acessado por alguém, quer seja voltando ao passado, quer seja querendo acessar o futuro, sem a direção e o norte do Espírito Santo, respaldado na palavra, é ocultismo, é feitiçaria disfarçada. E tem muita gente que tem entrado, irmãos, nós estamos na era, olha que isso é muito sério, nós estamos na era dos ventos doutrinários, das falsas doutrinas. Irmãos, é tanta coisa que se a gente não tiver uma vida com Deus, se a gente não buscar, se a gente não pedir a Deus discernimento espiritual, a gente acaba comendo comidas contaminadas, pensando que a comida é boa. E, de repente, a pessoa está mais atribulada, está mais distante de Deus. Quer ver um teste de que a comida de que você tem se alimentado espiritualmente é boa, é genuína? Como está a tua vida espiritual hoje? Faça esse análise entre você e o Espírito Santo. Como está a tua vida espiritual hoje? Porque quando nós recebemos
um alimento nutritivo, o pão genuíno do Evangelho, nós nos fortalecemos, nós nos nutrimos espiritualmente. A gente pode estar no meio da guerra, no meio do vale, na noite escura, mas ele nos dá graça. Ele nos ele nos fortalece. Mas nem toda comida que parece comida é comida de verdade. Nem tudo que enche a barriga, eu estou falando espiritualmente, aleluia, é alimento genuíno. Nós vivemos um tempo em que vemos pessoas inchadas, pesadas, obesas espiritualmente. E quando você vai observar, irmãos, a vida espiritual está simplesmente prostrada, sem força, sem alegria. Tem irmãos que já perderam até a sede pelo céu, nem espera mais, nem crê mais. Mas o sangue de Jesus me cubre e te cubra nesta noite. Que o Senhor faça um detox espiritual em nós. Eu quero que você declare assim nos comentários. Se possível, declare essa palavra em voz alta e diga: hoje é noite de detox espiritual. Glória a Jesus. O Senhor disse assim para mim: diga para a igreja que eu sou Deus, que faço um detox espiritual. Ele tira as toxinas, ele tira aquilo que não foi projetado por ele. Ele tira onde houver erva daninha, ele arranca as ervas daninhas. E ele diz: eu estou a cuidar do meu jardim, eu estou a cuidar da minha plantação, eu estou a cuidar da sua mente, eu estou a cuidar da sua vida. Aleluia! Quanto mais você se enche da palavra, mais parecido com Jesus nós ficamos. Quanto mais você se enche da palavra, mais fortalecido ficamos, ó glória. É por isso, irmãos, por isso que o salmista Davi, ele diz: companheiro sou daqueles que amam a tua palavra. O justo, ele está plantado junto a ribeiros. Eia na súbria. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Por isso, irmãos, que aqueles que não gostam da palavra de Deus, aqueles que não estão caminhando para o céu, porque tem as virgens loucas, tudo ali misturado. Só Jesus que não estão caminhando para o céu, que nem quer fazer e quer impedir quem está fazendo. Mas Deus te trouxe aqui nesta live para te dizer: não perde o foco, não perde a direção. Esses dias, a gente que trabalha assim nas redes sociais, os irmãos sabem que é muito ataque, é batalha espiritual, dia, noite, dia, né? Eu já recebi ataques terríveis, né, de bruxos de outras nações, né? Já passei madrugadas inteiras em guerra, em batalha, porque o Senhor salvando as vidas, o Senhor libertando, o Senhor arrancando as pessoas do cativeiro espiritual pelo poder da palavra de Deus. E esses dias alguém me deixou uma mensagem no meu Instagram e disse assim: eu mandei Xangô quebrar todos os seus dentes. Aí eu disse assim: minha filha, deixa eu te dizer, nunca respondi, eu não gosto de responder. Foi a primeira vez, só respondi porque Deus mandou, porque Deus tem um plano na vida dessa menina. E eu disse: minha filha, deixa eu só te dizer em resumo, o meu pai, ele era dono de terreiro, o meu pai pisava em brasa, comia caco de vidro, tu tem noção do que é isso? Mas Deus me escondeu na sombra do Altíssimo. O inferno dizia: olha, Gilberto, essa menina vai ser tua sucessora, primogênita, ela vai ser sua sucessora e muito pequena, eu já vou envolvê-la e ela vai ser muito conhecida no estado de Pernambuco. Mas tu me tira do cânimo, porque Deus já tinha me escolhido desde o ventre. Ô, glória, nasci, tudo foi errado para o inferno, porque eu não conseguia ficar 2 minutos dentro dos terreiros, meu pai tinha que mandar alguém me buscar, mandava a minha avó. Muitas vezes colocava eu com alguém sentado assim na calçada no lado de fora, porque não tinha como eu permanecer, porque havia luz na minha vida. A presença de Deus estava na minha vida. Você não tem noção tanto de pacto, tanto de ribuliço que meu pai fez, de tudo que ele pode fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus
libertou a minha avó, irmã Helena, oh glória, e ela começou a me criar no evangelho. Com 6 anos de idade, eu fui apresentada na igreja, e Deus começou a guerrear, Deus continuou a guerrear, Deus continuou a guerrear. Enquanto eu morava em Recife, meu pai em Garanhuns, e ele mandava, era enxu, era tudo que você puder imaginar, irmão. Coisas terríveis. Meu pai era terrivelmente usado pelo inferno. E ele mandava para ir reivindicar a minha cabeça por causa dos rituais que ele tinha feito quando eu era pequena. E sabe o que é que acontecia? O Espírito Santo me envolvia. Com 7 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. A batalha foi grande, a batalha foi travada. O inferno já tentou me matar afogado, quebrar minhas pernas de tiro, de faca, de bala perdida, de acidente. Olha, você não tem noção. Eita, foi guerra dentro de peleja, bomba e tsunami. Mas Deus levantava os vasos, que andou eu e o céu e o faciar. E falava e dizia aquela menina de que andarabassora e candarabas. Deus desceu dentro de uma reunião no inferno e disse: a vida dela é minha. Terremaio. Que anascente, rovosi de minas, soganuti rebanase. E eu resumi para ela, e eu disse a ela: olha, que Deus te tire dessa escravidão e que tu entenda que existe um que é o verdadeiro Deus. Não há maior do que ele, não há mais forte do que ele. Tu fizeste tua reza para o teu Xangô, agora eu vou fazer a oração para o meu Senhor. E eu fiz uma oração por ela, tu tá aí, ela me respondeu mais. Sabe por quê? Porque Xangô, o que for, não é besta, irmão, de enfrentar a luz. Ele sabe que não aguenta luz, ele sabe que não aguenta fogo. Por que eu trouxe esse testemunho? Porque nós temos que declarar a palavra, nós temos que declarar sem medo, irmão, sem temor quem Deus é para nós. De que me considera mais. Ai, mas porque eu tô com medo, irmão? Porque a fulaninha disse isso e disse. Não, meu filho. Se vir te afrontar, levante sua cabeça e diga: eu tenho um Deus que é grande. Terra darabagassoro do comontriafore de que me narraçuite. Agora você precisa ter a vida no altar. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de vida no altar. Porque se você for confrontar o inimigo que te afronta todo desmantelado, em fornicação, com vícios, com coração cheio de ódio, de mágoa, de inveja, todo cheio de brecha, aí você vai apanhar para torar do inimigo. Agora, se tu tiver vida no altar, meu irmão, levante a sua cabeça, oh glória, e faça igual o Paulo quando disse assim: ó, vem cá, menina, sai, ó, diabo, sai dela, sai logo, espírito engano, sai dela. Pronto, não aguentou não, aleluia, porque onde tem um homem e uma mulher de Deus, irmãos, com chamado, ele não aguenta ver o povo cativo e ficar de cara para cima, fazendo que não está vendo, não. A gente fica, por mais que a gente passe guerra, por mais que tem dia que a gente diga: Senhor, eu queria desistir, queria entrar dentro de uma caverna, queria parar, mas não adianta, irmão, faz parte do DNA, é assim ou não é? Quando a gente vê um aflito, um aperreado, nós já quer chegar junto, vamos orar. Vamos guerrear, a vitória é sua. Aleluia, Deus é maior. Ah, mas Deus é maior. Declare a palavra. Declare quem Deus é por meio da palavra. Não temas a afronta. Não temas o levante. E meu jornal, eu estou sofrendo muito ataque de feitiçaria. Entra no altar. Santifique sua vida. Ajeite, ajuste o que precisa ser ajustado. E você vai ver Deus te entregar a vitória completa. Ele estará aqui entre nós, você crê? Ele estará aqui como um grande, como fiel. Que coisa linda. Declare, medite. Aleluia, porque somente assim você vai conseguir aplicar a palavra. E se assim fizeres, tu terás sucesso em todos os teus caminhos. Aleluia. Aí é que está o ponto a qual eu já começo a concluir. É uma geração, minhas irmãs, pastoras, missionárias, irmãos e irmãs que estão aqui.
que querem receber o milagre, querem viver essa prosperidade. A prosperidade aqui fala de sucesso, ser bem-sucedido, alcançar a plenitude. Querem viver tudo isso, mas não querem declarar a palavra, também não querem guardar a palavra e muito menos praticá-la. É aí. Toda vez que você vê, irmãos, o ensino lhe dizendo, porque Deus não liga para isso, porque isso é besteira, porque não sei o que, não sei o que. Olha, venha para cá, do jeito que está e do jeito que está você fica. Olha, não, Deus entende aí esse negócio aí que tu está vivendo. Irmão, isso aí são falsos mestres, certo? Falsos líderes, quer destruir você. Tá nem aí para a sua alma. Se vai para o céu, se vai para o inferno. O que eles querem é ganhar dinheiro, o que eles querem é aplauso da multidão, o que eles querem é visibilidade. Porque são falsos, corrompidos. Mas aonde você ver um homem e uma mulher de Deus pregando a palavra do Senhor com temor e tremor, te direcionando, busque, porque alguém sabe, irmã, que se mandar o povo buscar, o povo orar, aí os olhos espirituais de alguém vai abrir e alguém vai ver o engano. Aí por isso que eles, né? Por isso que eles puxam tudo para eles. Não precisa, não, deixa que eu faço. Não precisa você jejuar, não, jejum por você. A gente faz assim um acordo, né? Faz aí uma barganha e eu jejum por você. Não, Deus entende. Irmão, sai disso. Tudo o que não te desafia, não te traz crescimento espiritual. Igreja, nós não podemos permanecer em zona de conforto. Olhe, declara aí nos comentários, por favor. Zona de conforto não foi feita para crente. Pronto. Eita, Jesus te trouxe aqui para abalar mesmo tua estrutura com força. Vice? Glória a Deus. Aleluia. Zona de conforto não combina para crente, não é um perigo, irmão. O crente na zona de conforto, ele fica relaxado, desapercebido, anai, sobre, e se torna uma presa ligeira para o inimigo. É por isso, irmãos, que a gente sai de uma peleja e entra em outra, sai de uma e entra em outra. Em cada guerra que a gente vai vencendo, Deus vai nos fortalecendo mais. Aleluia, glória a Jesus. Escute, uma coisa é entrar no descanso do Senhor, não confunde aí as coisas, amém? Uma coisa é entrar no descanso do Senhor. Quando a gente entra no descanso dele, é diferente. Ele nos cerca, nos blinda, eita, que coisa linda, nos restaura, nos dá um renovo, recarrega as nossas baterias espiritual, mas depois ele diz assim, vamos embora, vamos para a guerra, vamos para a batalha de novo, vamos para o campo de novo. Aí, às vezes, a gente quer ficar igual Pedro, Tiago e João. Estava bom demais na montanha, né? Ô, Senhor, deixa a gente ficar aqui, a gente constrói uma tenda, cada um vai ter sua tenda, vamos ficar aqui, tá bom demais. E Jesus disse, não, ó dedinho, vamos descer tudinho. Ei, tchau, daí a série, guiminaço, bederrai, erebarasturi decai. É a mesma coisa com Elias, Deus entendeu, Deus entende, irmãos. Ele precisava de um momento, ele precisava daquele tempo, mas chegou o tempo também, que chegou o tempo. Aí o Senhor disse assim, agora te levanta, come e bebe, porque muito comprido é o caminho. Ô, glória! Deus está dizendo para alguém que estar aqui, estou te arrancando da zona de conforto. Quero que você cresça, quero que você avance, quero que você rompa. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que 2026 será um ano de crescimento espiritual. Amém? Recebe essa palavra. Será um ano de avanço espiritual. Será um ano em que o Senhor, aleluia, vai te levantar com mão forte, com braço poderoso. Eu acho lindo porque no final do versículo diz assim, se você fizer tudo que está escrito, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Pronto. Glória a Jesus. Aí a gente vive um tempo que o povo quer reivindicar as coisas de Deus e quer... Se tu não fizer, não vou ser crente mais. Você já viu uma turma, irmão, que quando eles vêm para o evangelho, mas não deixam o evangelho entrar neles, eles não têm um encontro genuíno com o Espírito Santo. Aí ele já acha que Deus é empregado, aí quer que Deus faça as coisas dele, no jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Quando Deus não faz, o que é que eles fazem, irmão? Vão buscar os deuses estranhos. Achei, irmão. Vai consultar mesa estranha, vai consultar uma coisa diferente, porque pensa que Deus barganha, Deus não trabalha com barganha, Deus trabalha com tempo, e o tempo é dele. Pronto. Oh, glória. Deus trabalha com o tempo, e no tempo dele, ele nos ensina, ele nos esforça, ele nos enche, ele nos amadurece, ele forja o nosso caráter no
tempo dele, irmãos. Emanassuri que me ande revia sereminácia. Ninguém pode impedir. Deixa eu dizer para alguém que está aqui, o meu tempo também chega. Ei, darabacama na sorederemana rassubriantui. Aí a Bíblia assim, imagina aí por que não aconteceu. Duas coisas podem estar acontecendo. Pergunte a Jesus que ele vai lhe dizer. Uma, ou você não está orando conforme a vontade de Deus. Duas, ou ainda não é o tempo de Deus cumprir. Agora, você precisa se encher do Espírito Santo. Irmãos, nunca faça uma oração de acordo com as suas emoções. As nossas emoções é perigosa. O nosso coração, como diz a Bíblia, ele é enganoso. Irmãos, tem coisa que a gente orou há 20 anos atrás, pelo menos vou falar por mim. Teve coisa que eu orei há 20 anos atrás que eu disse, Jesus, graças a Deus que o Senhor não fez. Graças a Deus que o Senhor não deu. Não é, irmão? Porque o tempo vai passando e Deus vai nos amadurecendo, e conforme o nosso amadurecimento, a gente vai vendo com outra perspectiva. Elevar a história de cai. E eu aprendi ao longo desse tempo, e eu me esforço todo dia para aplicar isso na minha vida. O que, irmã Janaína? Orar conforme o Espírito Santo. Orar conforme a vontade de Deus. Espírito Santo, olha, o meu coração humano, eu quero isso aqui, para ontem. Mas eu quero fazer essa oração conforme a direção do teu Espírito. Espírito Santo me conduz de acordo com a vontade do Pai. Você vai se lembrar agora de algum momento na sua caminhada. Se tu não teve essa experiência, eu oro para que tu esteja, porque é sobrenatural. É tremendo. Eu já fiz orações, eu já fui para o altar de Deus, diante de umas guerras tão grandes, aí chegava lá e vou parar assim. Não quero mais dom, não quero mais chamada, não quero mais nada, era desse jeito. Aí, eram minhas emoções, né? E Deus deixa que é para a gente não estourar uma cigarra, deixa misericórdia de nós, e vai, fala. Tem coisa que a gente fala que o céu diz assim, isso aí eu não registrei, não. Porque é na nossa humanidade, irmão. Deus entende. Olha, aí eu mesmo, aí eu lá, não sei o que, falei, para aquela agonia, aquela peleja. Aí, de repente, o Espírito Santo começou a me envolver. Comecei a sentir aquela presença doce, suave, eita, coisa linda. Canta, a suri de revasse. Eu fui sentindo o Espírito Santo me consolando. Aí, de repente, como é que eu estava orando, irmão? Como que eu estava orando? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Deus. Queres me usar, Senhor? Eis-me aqui. Use a minha boca. Use as minhas mãos. E estou é a oração inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que ele nos ensina a orar como convém. Ai de nós, se nós fôssemos entregues a nós mesmos, as nossas vontades, nosso pensamento limitado, frágil, entre as terras, suri de que me euforia. Aleluia! Por isso que Deus está dizendo para alguém que está aqui, volte a orar como você orava. Volte a descer nas madrugadas, pelas manhãs. Reserve um tempo de qualidade. Não estou falando que você vai... Para mim ser cheio e ficar 3 horas. Não, irmão. Cada um tem uma estrutura. Não é? A estrutura que eu tenho é diferente da irmã, é diferente de você. Aleluia. Então, faça com sabedoria, mas faça. Diga, Senhor, eu tenho este tempo. Eu queria ter mais, mas é esse que eu tenho. E eu vou te dar ali com qualidade. Pode ser 10 minutos, mas com qualidade. Pode ser 20 minutos, mas com qualidade. Que amanasso derevasse, com entrega de coração, remanto revaio, decama subiantui. Aleluia. Se você estiver feliz, ore. Se estiver de posse de vitória, ore. Se estiver triste, ore. Se não souber o que falar, ore também. Porque o Espírito Santo, ele vai entrar, né? E vai começar a ajudar você, e vai começar a ajudar você, e vai encher a sua boca, e de repente você ali termina a oração. Teve algumas orações que eu já fiz na minha adolescência, entre 15 e 16 anos, eram tão intensas, irmãos, tão sobrenatural, que teve um dia que eu terminei de orar e eu fiquei assim sentada, né? E eu disse assim, meu Deus, eu comecei a orar querendo desistir. Como foi que eu pedi esse monte de coisa? E agora?
como é que desora tudo isso, mas não tem mais. Irmão, por quê, irmão? Porque foi muito forte, sabe? Não tinha como eu orar aquilo naturalmente, carnalmente. Foi o próprio Espírito Santo apontando para o meu destino profético. E eu orava, Deus, me usa assim, Senhor, assim, e pá, e assim. E assim, Senhor, eu disse, e agora? Por quê? Porque apesar da idade, irmão, né? Eu já era mais provada do que, como é que diz o outro? De que o pandeiro no samba, né? Misericórdia. Só Jesus, passada a cana 3, 4, 5 vezes, só o bagaço. Aí eu dizia, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sei que para um negócio desse o processo é drogado, né? Porque a Bíblia diz que a quem Deus mais dá, Deus requer, irmãos. Todas as vezes que você vê uma mulher e um homem grandemente usado por Deus, Deus quebrou ele grandemente. De canta suderamaia sedevas, porque é no espremer da azeitona que tem o melhor azeite. É no pisar da uva que se extrai o melhor vinho. Reba da sutequeta, ha, suticamá. Mas Deus está dizendo para alguém que estar aqui, eu conheço sua estrutura, sei até onde você suporta. E Deus trouxe alguém aqui nesta live, neste culto, para te dizer, eu tenho um propósito contigo. Eu te coloquei aí por um propósito. Emantio sobre de que minto. Queres parar? Por quê? Se de mim tu sabe que tu tens um comando. Decamassendo que a fai, tens de mim uma ordem. Te caia sobre mim, teoforga. Assim como Deus falou com Josué, não te mandei de que me forgue, esforça-te. De remim, teoforga, a gente aprender, queridos, que apesar de nossas falhas, emoções incertas, nós temos o comando. É forte essa palavra. Nós temos uma ordem e nós não podemos colocar as nossas emoções e sentimentos acima da ordem de Deus, acima da missão que ele nos entregou. Se necessário for, chore, mas se recomponha e volte para a marcha, porque Deus conta contigo. Josué estava de luto, mas o Senhor disse para ele, Josué, o teu luto foi até agora. Esforça-te, se recomponha. Porque tem muita terra para conquistar. Neemias passou 4 meses só chorando, mas chegou o momento que ele precisou se levantar. Eu preciso fazer alguma coisa pela minha Jerusalém. Aleluia! Mardoqueu passou tempos no pó, na cinza, mas chegou a hora que ele tirou o pó, tirou a cinza, se vestiu de força, empunhou a sua espada e foi guerrear. Porque o Senhor era com ele. Deus te trouxe aqui para te dizer essa palavra. Te esforça, não tenha medo. Porque o Senhor estou contigo por onde quer que tu fores. A irmã Janaína é muito desafiador. A senhora não tem noção da nação que estou, do povo que estou, a família que nasci, o quadro que vivo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou contigo. Glória a Jesus, recebe de Deus essa palavra. Guarde. Aleluia, se tiver alguém entre nós que sabe, que deseja aceitar Jesus, se reconciliar, não é? Renovar a aliança. Glória a Jesus. Você pode aí digitar nos comentários. Eu quero aceitar Jesus agora, eu quero renovar minha aliança, eu quero fazer um concerto com Deus, né? Você que estava com a sua vida espiritual se arrastando, distante, em algum momento você perdeu a dracma espiritual. Deus te trouxe aqui neste encontro do céu. Foi um encontro aqui, olha, marcado por Deus. Deus selecionou o povo
aleluia, com muita urgência para ouvir essa mensagem. Mensagem que traz direcionamento, aleluia, alinhamento e também consolo de Deus e também um grande aprendizado espiritual. Que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, trazendo luz ao teu entendimento e você entenda, nada é por acaso, irmãos, nada. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico que nós temos aqui. Muito mais real. Portanto, não negligencie sua vida com Deus. Perca tudo, mas não perca a comunhão com o Espírito Santo. Se esforce para buscar, se esforce para clamar. E quando tudo estiver alinhado, olhe, veja que o alinhamento começa de dentro para fora, né? Deus diz, olha, Josué, declare a palavra, medite na palavra e aplique. Aí depois vem um alinhamento fora, o quê? Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Ou seja, começa primeiro dentro. Trata primeiro do teu espiritual. Se alinha. O que tiver fora aí de Jesus, eu quero alinhar, Senhor. E tu vai ver o resultado do alinhamento que vai acontecer do lado de fora também. Isso vai ser notório. Todos vão olhar e vão dizer, alguma coisa mudou nele, alguma coisa mudou nela. Aleluia. Glória a Jesus. Porque nesta noite Deus começou algo novo neste lugar. Quem recebe essa palavra, declare nos comentários, eu recebo essa palavra. Deus abençoe, foi até aqui, no nome de Jesus. Foi só uma lapadinha de leve, hein, pastor Alexandre? Foi só uma prensadinha de leve. Olha, tá doendo, viu? Meu Deus. Uma lapada boa que eu levei hoje. Mas é assim mesmo, dói, mas é pro nosso bem, é pra gente se alinhar com as coisas de Deus. Glória a Deus. Palavra forte, tô sentindo a presença do Espírito Santo aqui, tô aleluiada, digamos, aleluiada. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito forte essa palavra, foi assim, eu sei que os que estão aqui também receberam. E eu tô recebendo aqui, tô recebendo ainda, tá caindo aqui a palavra aqui em mim. E me diz uma coisa, a senhora tinha falado a respeito de que a senhora foi consagrada já desde pequena, já macumbaria, bruxaria, essas coisas pela parte do seu pai, não foi isso? Isso. Isso já veio da mãe dele, praticamente, da mãe dele, passou pro pai, ou não? Não, não, assim, essa parte aí nunca me foi contada, eu sei somente a parte do meu pai em diante, né? O que eu sei é que, na verdade, a minha bisavó, que criou ele no Evangelho. Meu pai foi um homem desviado da igreja. Criou ele no Evangelho até os seus 15, 16 anos, e depois ela faleceu, né? E essa perca para ele foi muito significante, que era a mãe de criação, né? Porque a avó dele, quer dizer, a mãe dele, que era a minha avó, vivia perdida no mundo, bebia, fumava, um negócio muito sério. Então, quando ele perde essa avó, a minha avó Nedina, que dormiu no Senhor, uma serva de Deus, glória a Deus, cantavam junto, iam para a igreja junto, era uma bênção. E ele voltou a ser criado com a minha avó, com a irmã Helena, né? E durante esse tempo, a minha avó também aceita Jesus, através do meu pai. Meu pai vem crente, né? Vem da minha avó crente para ela, ela também aceita Jesus. E eles começam a caminhar, mas quando meu pai entra no exército, naquele tempo era aos 21 anos, né? Por aí, que entrava no exército. Então ele enganjou no exército e daí ele começou a se afastar. Daí ele conheceu a bebida, conheceu a prostituição, começou a esfriar espiritualmente. Minha avó firme na igreja, a mãe dele, mas ele dizia que ia para a igreja e deixava a Bíblia escondida. Ela começou a achar a Bíblia dentro de umas caqueirinhas de planta que tinha, por trás da porta. Ele sempre dava um jeito. E chegou um dia que ela começou a perceber, né? E viu que ele não estava indo mais para a igreja. Aí foi quando ela perguntou a ele, confrontou e disse: Gilberto, para onde é que tu está indo? Ele disse: mamãe, eu não quero mais ser crente, não. Me identifiquei com a Umbanda, né? Me identifiquei com o terreiro, estou frequentando e tal. E ali a carga espiritual foi muito grande.
né, que meu pai trouxe para ali, o diabo se aproveitou, irmãos, uma ferida muito grande no coração do meu pai, porque já tinha essa perca da avó, ele foi criado sem um pai também, e ele passou por racismo. Meu pai é negro, né, e ele passou por um racismo, a filha de um pastor se apaixonou por ele na época, e ele já tinha, assim, uma boa estrutura, já era bem alinhadozinho, e ele queria, o sonho dele todinho de engajar no exército e ter uma carreira ali militar, era para casar com essa menina, cuidar dela, e aquele pastor disse assim para ele: eu jamais vou aceitar neto preto. Então, assim, Satanás já estava cercando ele, né? Ele já estava sem força, mas ainda estava caminhando. Ele estava numa batalha espiritual, mas ainda estava caminhando. Mas já estava sendo assediado, né, pelos terreiros. Não tinha frequentado ainda, mas estava naquela batalha travada, né? Meu pai foi criado na igreja, nunca tinha tido conhecimento com o mundo. Na época era, que nem dizia o mais velho, um rapaz donzelo, né? Conhecia nada desse mundo. E aí entrou uma revolta muito grande, e foi aí que o diabo encontrou a brecha, né, na alma dele, e entrou com força para destruir, né? No começo parece tudo flores, ele se envolveu profundamente nisso aí. Minha avó desviou também, voltou mais 1000 demônios na vida dela, porque ela voltou a fumar, voltou a beber, olha, foi terrível. E foi aí dentro desse cenário que Deus permitiu que eu nascesse, né? Meu pai se envolveu com a minha mãe me teve com 16 anos de idade, muito novinha, e foi aí nesse cenário de caos, irmão, terrível, que eu nasci. Como minha avó já estava desviada, ela colocou um bar na sala de casa, ali funcionava um bar com ficha, aquele tempo ainda de ficha, aquele monte de pintura, ainda tenho alguns relances na minha memória desse tempo, e na cozinha de casa foi onde meu pai começou o terreiro, né? Ele começou a frequentar, e foi se aproximando, Missionária, e eu não... só uma pequena informação aqui. Foi tão estratégico isso que Satanás fez com seu pai, porque a pessoa que ele esperaria buscar um refúgio era o pastor da igreja. Isso. Aí E veio o ele pastor da tinha ele igreja, como pai para ele, né? Aí foi uma justamente. facada Aí lá na muito grande. Ubanda, onde ele foi lá no terreiro, o povo acolheu. Então, É, o que a pessoa vai esperar da igreja? isso, Da igreja isso. é a mesma coisa. E para quem já participou dessa área aí, sabe que é um povo assim bem acolhedor, né? No início de tudo, tanto que eles têm essa expressão de guia, né? De pai, de proteção. Então, assim, algo que meu pai buscava, e o diabo se aproveitou disso por conta dessa ferida na alma, e ele pensou que tinha realmente encontrado ali naquele meio. Então, foi nesse período aí que eu nasci, ele já estava profundamente envolvido quando eu nasci mesmo, ele já era realmente dono de terreiro já, né? Então, ele já tinha passado por muitas etapas ali, que eles passam. Eu não sei muitos detalhes, porque, apesar desse testemunho, a minha vida é um mistério, né? Deus, ele me escondeu de tudo isso. Eu sei, assim, de algumas coisas, porque minha avó contava, ele nunca gostou de conversar comigo sobre isso, mas minha avó sempre me contava as coisas. E eu me lembro de muitas batalhas espirituais que eu fui entender já depois de grande. Tem coisa que hoje eu me lembro de, meu Deus, aquilo era uma batalha espiritual, e agora que eu tô entendendo alguma coisa. Mas nasci nesse contexto, e ali o meu pai tentou por muitas vezes fazer, né? Às vezes que ele tentou fazer essas consagrações em público ali, com todo o ritual, tudo, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Minha mãe conta que ele não conseguia nem me colocar no colo, né? Ele gritava, ele manifestava logo, porque Deus já tinha colocado, eu tenho certeza, já tinha um anjo ali do meu lado, né? E ele fez algum tipo de apresentação ali, ele nunca entrou em detalhes disso, mas o meu nome ia ser Débora, né? E ele insistiu para colocar Janaína, que é em homenagem, né? Lá dentro, para eles que acreditam, né? A Iemanjá. E colocou esse nome e fez algo lá que eu não sei dos detalhes, mas houve sim um pacto feito ali. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, e eu extremamente perturbada, obviamente, né? Eu tinha visão aberta, eu vinha demônio para tudo que era canto. Era terrível, até na escola, quando eu levava para a professora, eu via. E sempre essa conversa de sempre, antiga, que
alguém que está aí, que já passou, ou tem algum parente, sabe que é assim que eles dizem, né? Ah, essa menina tem que desenvolver. Ah, não sei o que, não sei o que. Tanto que o meu pai, quando ele foi realmente para entregar a vida nisso aí, ele já estava há alguns anos no exército, e ele começou a ter epilepsia, que na verdade não é, né? Diz que tem uma entidade, eu não me lembro agora, não sei se é o Mulaê, sei lá, eu não sei nem o nome, mas é um nome aí que é específico para essa área, né, da mente. Então ele começou a manifestar, e fizeram o irmão, botaram meu pai pelo avesso no exército, e não tinha nada no juízo dele, nada. É espiritual, porque ele queria, né, que ele abandonasse a profissão, tudo realmente para ficar como um chefe de terreiro mesmo. E foi isso que aconteceu. Ele largou tudo, uma profissão muito boa, já tinha 7 anos já de exército, e sabe que isso naquele tempo era o orgulho da vida, né? Hoje está mais simples as coisas, mas há 30 anos atrás, meu Deus. Então, nesse interim, eu fui crescendo e agora era lindo, por quê? Porque eu também vi os anjos, né? Via claramente. E eu dizia à minha avó, vó, olha, veio um bicho feio aqui, um bicho feio aqui, pegou a minha garganta, vou quase que eu morro. Mas aí eu vi um homem branco, aí eu dizia as características, aí ela chorava, porque ela era desviada, ela sabia o que era, né? E isso foi por algum tempo, até que um dia Deus teve um encontro com ela através de mim, dessas visões, dessas experiências que eu tinha. E Deus disse assim para ela, Helena, cria essa menina na minha presença, porque eu tenho um plano muito grande na vida dela. Aí, quando eu completei 5 aninhos, minha avó volta para a presença de Deus, para a glória do nome do Senhor. 5 aninhos, minha avó volta para a presença de Deus. Nesse tempo, minha mãe tinha subido no mapa, sumiu no mapa, me deixou com 2 aninhos com a minha avó. Meu pai, eu não tinha também nenhum contato, por quê? Porque como ele não conseguia me inserir ali dentro, de jeito nenhum, as macumbeiras não gostavam de mim, missionário. Era uma guerra. Ela não gostava nem de olhar na minha cara, ela me expulsava mesmo. Tira essa menina aqui da minha frente. Eu não sei porque fulano te pediu, eu nunca que vou entender, nunca vai entrar aqui na minha mente. Por que essa menina foi pedida? Tu não tá vendo que essa menina não é daqui? Tu não tá vendo que essa menina não pertence a esse lugar? Que me arrastou, recanda, rabassuri de rebas. Ringonda, rocomonta, regadassuri de cai. Remaia, sobre Jesus está aqui, cante, quebrando cadeias, grilhões, ticanaia, 100 minutos. Eita, que presença linda. Glória a Jesus está libertando alguém neste lugar, viu? Rebacama sobre a mim. Nesses anos eu nunca contei meu testemunho. Eu contei meu testemunho no podcast esses dias. Para a honra e a glória de Deus, foram mais de 100 vidas para Jesus. Quer mandar a basura, mas nunca contei sem um propósito. Deus não deixa, porque eu sei que eu travo batalhas, quer seja antes ou depois. Porque enquanto eu estou contando, há um anjo de Deus que começa a guerrear. Quer mandar a basura e fazer retroceder as maldições, e fazer retroceder os cadeados. De que me anda. Então, queridos, em resumo, para que vocês entendam, porque é um pouco complexo. Em resumo, aos meus 5 anos, minha avó volta para a presença de Deus, e ali eu só tenho Deus e ela, né? Meu pai vive perdido na vida, muitas mulheres, na bebida, nos vícios, cheio de demônio. Meu pai andava com as unhas daquele jeito, com as unhas grandes, cheio de guia, todo de branco. Muitas vezes, meu pai era tão processo missionário que eu dava bênção para ele, quem respondia era a entidade. Ele dizia assim, sai daqui, menina, que eu te odeio. Só não te mato, porque tem um homem de branco do teu lado. Papai, então, comprou, já a gente vai olhar, viu? Mamãe já está terminando. Vai tá terminando. Então, queridos, foi assim minha infância, tá, crente? Foi desse jeito. E para a glória de Deus, minha avó ali, 1 ano depois, foi meu aniversário de 6 anos. Eu não tive a oportunidade de ser apresentada bebezinha, mas fui apresentada com 6 anos ao Senhor. Foi o pastor, na época da Igreja Brasil, para Cristo, pastor José Camilo. Até hoje eu tenho foto. Foi o meu primeiro e único aniversário que eu tive na minha vida, foi esse. Foi a minha apresentação ao Senhor, e dali começou a batalha, continuou, cada dia mais intensa, mas agora com uma presença muito mais forte de Deus, do Espírito Santo. Minha avó, uma mulher de oração, uma mulher de jejum. Minha avó, ela jejuava diariamente, raramente ela comia, porque ela sabia a batalha que travava, né? E meu pai perdido, cada dia mais mergulhado nessa área, viveu disso muitos anos. Então, Deus nos trouxe para a capital, para morar em Recife. Deus permitiu passar por muitas coisas, passei por abusos, tanto na área sexual, surras,
era extremamente oprimida, irmãos. A minha vida é um verdadeiro milagre na mão de Deus. Quando o diabo viu que não era possível me ter para ele, quando o diabo percebeu mesmo que não era possível que um dia eu fosse servir, aí você vai ter noção, né? Do nível da guerra, da batalha. Até a batalha era tão grande para me destruir, que até mesmo a minha avó, mesmo a mulher de Deus de altar, tinha momento que ela se embaraçava. Teve um tempo que ela batia tanto em mim que ela dizia assim: minha filha, eu bati em você por quê? Aí eu chorando dizia: não sei. E ali ela clamava o sangue de Cristo e ela já tirava mais um tempo de jejum, dizia: meu Deus, no copo do teu sangue. Então, como o inimigo não conseguia me ter para ele, começou a usar pessoas à minha volta de todas as formas possíveis, inclusive meu próprio pai. O diabo fez que ele nutrisse uma rejeição, um ódio muito grande por mim, fora da rejeição que eu já tinha tido da mãe. Então, tive que lidar com essa rejeição do meu pai e, ao mesmo tempo, da minha avó, porque na minha cabeça, irmão, inocente, eu não entendia porque eu apanhava tanto. Então, muitas vezes o diabo se apresentava para mim e dizia assim: você tem que me servir, você vai ter que vir para o meu lado, você tem que vir para cá, senão eu vou lhe matar. Você sabe que ninguém nessa terra gosta de você, ninguém. Você é odiada, você só vai ter espaço no mundo se você me servir, né? E ali eu tinha asco, era algo sobrenatural, irmão. Só quem serve a Deus para entender o nível de graça que Deus me envolvia, né? E ali eu clamava o sangue de Jesus, eu já pedia cobertura, eu aprendi a jejuar muito cedo com a minha avó, tinha que aprender, então eu com 7, 8 anos já sabia o que era fazer uma campanha de jejum, eu já sabia o que era cantar em de sangue da harpa, então eu vivi essa vida de altar, desde muito pequena, porque era a gente aqui orando e meu pai lá no terreiro, né? Virando o mundo de perna pro ar, levantando altar para o inimigo, e aqui a gente levantando o altar para Deus. Aos 7 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo com fogo, foi um revestimento muito grande de Deus, né? Foi nesse período que Deus permitiu que eu sofresse um abuso, e vocês sabem, quem trabalha com batalha espiritual sabe que a parte tanto da rejeição quanto do abuso são janelas terríveis, não é? Para possessão. Então, Deus ele fechou rapidamente essa janela, não deixou que tivesse o efeito que o inferno esperava. Então, no mesmo mês que isso aconteceu, o Senhor marcou um encontro comigo, me batizou com o Espírito Santo. Na igreja, eu já vim orando, pedindo ao Senhor. Eu achava muito bonita as irmãs falando mistério. E eu perguntava: vó, eu acho tão bonito esse mover. Ela disse: minha filha, é o batismo do Espírito Santo com fogo. Peça que Jesus lhe dá. E eu vim orando, orando. Antes de eu fazer 8 anos, 7 anos e alguns meses, o Senhor me selou com batismo com o Espírito Santo, com fogo. Ali o Senhor já começou a me usar, né? Já começou a me usar como instrumento, já começou a me usar na libertação. Eu cheguei a expulsar demônio do meu pai, porque momentos que a gente ia almoçar junto ali, e eu costumava orar, e a gente era muito cheio de Deus, né? E a gente vivia uma vida realmente ali, jejum, oração, oração, jejum e vigília. Da Deus é amor ainda por cima, né? Aí pronto. Da Deus é amor. Aí, então o Senhor já começou a me forjando, me forjando. Aos 12 anos me entregou o ministério da palavra. Nós pregamos pela primeira vez aos 12 anos de idade. E eu sempre gostei muito de fazer culto na rua, nas praças, pregar o evangelho. Minha avó era uma mulher que eu gostava muito de visitar, ela visitava os hospitais, visitava as casas, não sabia ler, mas aonde eu abri o texto, ela pregava, irmão. Era o dom da ciência que Deus deu à minha avó, analfabeta, ela assinava com o dedo, mas eu ia com ela, Deus me ensinou a ler muito cedo, porque diante do contexto que eu vivia, eu não sei como é que eu tinha juízo, mas Jesus preservou, né? Então, eu muito cedo, para a minha época, eu tenho 36 anos. Então, há 30 anos atrás, você aprender a ler com 5, 6 anos era um feito, né? Então, eu aprendi a ler muito cedo, mas já era para fazer a obra, mais ela. Então, eu lia o texto e ela pregava, né? E era uma bênção. E cresci assim, eu, Deus e minha avó, né? Até os meus 17 anos. Raramente tive contato com a minha mãe biológica, raramente tive contato com meu pai também, porque ele continuava nessa vida, e você sabe que cada vez que a gente se aprofunda em Deus, mais o que está em treva não é nem que a pessoa queira, irmão. Hoje eu entendo que nunca foi pessoal, sabe? Era porque os demônios, as entidades que viviam nele, não tinha como ter paz comigo, não tinha. Tanto que, até um tempo desse atrás, meu pai não conversava comigo olhando para mim, não olhava.
Disse que olhava com meus pés. Entendeu? E isso acabou acostumando, os anos se passaram e era assim que funcionava. Onde ele tivesse, ele só conversava comigo olhando com meus pés, assim, né? E era bem pesada, assim, a situação. As raras vezes que a gente tinha contato era assim, por conta da presença, da luz que estava em mim e das trevas que estavam nele. Resumindo, aos 17 anos, Deus guardou minha avó partiu para a eternidade, e eu fiquei, né? Antes dos 18, aos 17, aos 18 anos, eu conheci meu esposo, nós fizemos agora 18 anos de casado para a glória de Deus, e ali, nem minha avó dizia, minha filha, estou partindo, Deus falou com ela, né? Que tinha chegado o tempo dela, ela se despediu, disse, eu estou partindo, nunca deixe de servir a Jesus, mas eu estou infeliz porque sei que você está amparada, está com o nome de Deus na sua vida. E para a glória de Deus, me casei no ano de 2008, janeiro de 2008, né? E Deus me deu uma família abençoada e seguimos aí na obra de Deus durante todos esses anos. Desde os 12 anos já passamos por diversos assim trabalhos na igreja, cuidando das senhoras, de jovens, de crianças, escola bíblica dominical, trabalho evangelístico na itinerância, né? Já viajei por algumas cidades, estados, já fui para fora também do país. E assim a gente tem seguido, né? Feito essa obra com alegria. Tenho 3 filhos lindos para a glória de Deus, 3 instrumentos de Deus que Deus me deu. Tenho um Adriel com 12 anos, já prega, toca bateria. Se botei ele para pregar na feira, meu filho, o negócio, eu digo, aí nasceu com a essência mesmo. Ele gosta de pregar assim na feira, sabe? Desse tamanho. Bota palitozinha, gravata e faz a obra de Deus. E é aquela coisa linda. A Helena também é batizada já com o Espírito Santo, né? Deus batizou a Helena com 7 anos. Eu achei muito lindo, porque foi com a mesma idade que Deus me batizou, né? E quando Deus batizou minha filha, Deus me disse algo muito forte. O Senhor dizia assim, eu trago hoje um ciclo novo na tua história, e o batismo da tua filha é o sinal. E foi muito significante para mim no mundo espiritual, que ela foi batizada na mesma idade exatamente que eu fui, e o Efraim de 4 anos, daqui a pouco Jesus enche ele também. Canta que é uma bênção, se você botar um hino, ele canta todinho. Né? Então, assim, meus irmãos, é uma história de milagre, né? É uma história que tinha tudo para dar errado. Tudo, tudo, tudo para dar errado, né? Cresci um lar destruído, literalmente. Deus, ele me preservou. Eu tive a oportunidade de conversar, eu tenho muitos amigos, assim, amigas que são terapeutas, psicólogas, tudo, e a gente conversa muito, e uma delas disse, olha, irmã Janaína, se não fosse a intervenção divina na sua vida, a senhora hoje teria incontáveis transtornos, né? Isso aqui é um resumo, né? Quem quiser ouvir mais um pouquinho, você pode ver no podcast, que está lá. Você vai colocar Janaína Portugal Podcast. Janaína Portugal Podcast. Tem alguns detalhes que a gente conta lá, por conta do horário aqui também. Meu esposo chegou de viagem, eu tenho que dar uma assistência aqui. Mas você pode ouvir boa parte do testemunho no podcast da cantora Evelyn Braga, está no Deus Podcast e tem também no meu canal. Você pode se inscrever no meu canal do YouTube, Fábrica do Azeite Oficial, Fábrica do Azeite Oficial, por Janaína Portugal. Você vai ver lá também meu testemunho. E tem sido uma bênção, né? Tem alcançado muitas vidas, né? É o tempo de Deus. Hoje nós estamos aí de pé. Ontem mesmo eu estava com meu pai, né? Eu orei por ele, orei com ele. Ele saiu dessa vida, né? De terreiro, de servir, tudo. Mas a igreja sabe que as entidades não deixam em paz, né? Então ele ainda não teve força de quebrar os pactos, de derrubar os altares, ainda vive uma vida pregressa, vive na fornicação, saiu do vício há 1 ano porque está com um problema nos pés muito sério e não pode beber de jeito nenhum, um problema no fígado e deu ácido úrico, né, que se transforma em gota, é algo muito sério que ele está, mas eu sei que é o anzol de Deus, né, falo muito de Jesus para ele, todo testemunho que tiver de macumbeira, não sei o que, eu mando para ele assiste, pede oração, né? Meu pai, um dia Deus usou um instrumento para ele, irmã Zezé de Garanhuns, eu tinha acho que uns 14 anos, eu levei, ele já tinha saído já dos terreiros,
frequentava, mas não queria mais ficar de cabeça, né? E ali, muitas vezes, aqueles demônios manifestavam nele, dizia para minha avó crente, serva de Deus, dizia assim, que ia matá-lo. Porque os irmãos sabem, irmãos, que ou eles matam, ou eles enlouquecem. Até hoje, eu nunca vi ninguém sair dessa vida, se não for para o evangelho. Você já viu alguém? Nunca viu. Ou vai para o evangelho servir a Cristo de verdade, ou morre, ou fica doido. Se você for na praça, na rua, tem muitos pedintes ali medindo os tudo. Se você for puxar a história, muitos vieram aí desse caminho e de repente quiseram sair e eles não deixam. Então, meu pai, ele é um mistério de Deus muito grande, porque Deus não deixou, mas até hoje, também é muita oração em jejum, viu? Da minha avó morreu debaixo de oração e promessa, que Deus o salvaria. Eu cresci literalmente orando pelo meu pai, né? Tem momentos que o Senhor me inquieta e eu faço 7 dias, 5 dias de jejum pela vida dele. Então, assim, é um milagre na mão de Deus, né? Ontem eu vi ele, eu disse, pai, o Senhor está esperando o quê para voltar para Jesus? Volte para Jesus, renuncie às alianças que o Senhor fez, derruba os altares que o Senhor levantou, né? Porque Deus tem um plano ainda na sua vida. E Deus sempre fala que vai salvar e vai guardar, né? A promessa que eu ouvi durante toda a minha vida é essa, que o Senhor salva, ele prepara e recolhe. Né? Meu pai está com 61 anos, né? E eu olho assim hoje, eu digo, meu Deus, como inimigo judeia, né, irmãos? Como inimigo judeia. Agora, a vida na mão de Deus, porque Deus não deixa, né, o inimigo fazer o que queria fazer com ele, Deus guarda. Mas era um instrumento de Deus, meu pai cantava, né, orava. Vocês acreditam, missionária, que hoje eu tenho irmãs, olha como é que Deus faz. Eu tenho irmãs da comissão, companheiras de oração, que foi meu pai que ganhou para Jesus, você tem ideia. E elas também, elas disseram, irmã Janaína, eu tenho como uma missão de vida orar pelo seu pai. Quando eu conheci o seu pai, eu era perdida, perdida. Deus me libertou e Deus fez. É coisa linda. Tem pessoas que já me encontraram e disseram, irmã Janaína, eu estava com câncer terminal, né? E o seu pai, rapazinho, 15 anos de idade, pediu para orar por mim. Andaraia seminas. Aleluia. E Deus me curou e até hoje nunca mais o câncer voltou. Hoje eu estou com os cabelos brancos aqui, ó. E o câncer não voltou. E eu tenho como missão de vida e orar pelo seu pai. E eu creio, né, que Deus vai salvar, que Deus vai libertá-lo. E eu já peço à igreja que pegue essa causa em oração. Se puder, coloque o nome dele aí no caderno. Gilberto Barbosa. Ore por Gilberto Barbosa para que Deus resgate aquela alma com pressa. No nome de Jesus Cristo. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Se tiver mais algo para reiterar, a gente conclui aqui no nome de Jesus. Ô, missionária, esse é um tipo de uma live que a gente não quer terminar, que a gente quer ficar já para a vigília já. Glória a Deus, é verdade. Passa que a gente nem vê, não é? Não, aqui já são 00:16, né? Então, esse é um tipo de live, se eu pudesse, ficaria até outro dia, já escutando a mensagem que o Pai nos trouxe, que foi muito forte, foi muito edificante, e eu tenho certeza que tem gente aqui que estava precisando ouvir esse testemunho, sim. E, missionária, você, assim, a senhora tem algum projeto que trabalha com mulheres, no caso, alguém aqui ouviu essa mensagem, porque nada, por acaso, tem um propósito aqui nessa live de hoje, como todos. E caso alguém queira eu entrar em contato com a senhora, seria possível entrar pelo Instagram, telefone? Alguma pessoa que se identificou com esse testemunho? Sim, vocês podem me seguir no Instagram, é Janaína Portugal Oficial. Aí você pode me chamar no direct do Instagram e a gente conversa. Se você tiver interesse em participar também do grupo do azeite, é um grupo de oração, um grupo que fica mais fechado. A gente envia mais as lives e organiza esses encontros também para a gente orar, para trazer estudos bíblicos. E é uma bênção, né? Eu trabalho muito com campanha, eu faço muito campanha de 21 dias, de 40 dias, e a gente tem visto muitas pessoas serem libertas, sabe? Pessoas serem libertas
tomavam 10 tipos de remédios, 6, 5, 8, pessoas que tinham transtornos terríveis psicológicos de arrancar cabelo, comer cabelo, ali é testemunhos assim tremendos, e Deus faz, Deus cura através dessas lives. Então, assim, o Deus me usa muito assim nessa ferramenta, sabe, da direção, do alinhamento, do confronto espiritual, e eu direciono a pessoa a pegar o pote dela e ir para a fonte. Eu digo, olha, estou aqui para lhe ajudar em oração, mas quero ver você crescer, quero ver você desenvolver, porque a gente vive um tempo, irmã, que as pessoas, assim, querem ter como se fossem muletas espirituais, não pode, né? A muleta, ainda que sirva, mas é por um tempo específico. Você tem que andar, tem que fortalecer os músculos espirituais, ganhar firmeza, né? E seguir a sua estrada, a sua experiência pessoal com Deus. Então, Deus me convocou aí para esse mistério. Então, se você quiser seguir, você segue lá, @Janaína Portugal, oficial, me chama no direct. Eu estava lá na live, estava lá no Meet, né? Eu vi o seu testemunho, e a gente vai orar sim junto. E se você desejar caminhar um pouquinho mais dentro dessa cobertura espiritual, a gente lhe coloca no grupo do azeite. Em nome de Jesus. É a forma que eu tenho também de alcançar. O grupo tem mais de 500 pessoas. É uma benção, a gente faz a sala, geralmente a vez nem dá. Às vezes eu já cheguei a fazer sala 2 vezes ao dia, porque a gente faz gratuito e lota, né? Chega a 100, não pode passar de 100. Então, tem uma equipe de irmãs que me ajuda muito também, me ajuda nos comentários. É umas bênçãos. Inclusive, está aqui, a Franciele está aqui conosco. Tem mais umas 10 irmãs que nos ajudam muito. Deus levantou, né? Tendo em vista que, assim, eu tenho uma vida extremamente corrida, é pela fé que eu faço essa obra, né? Então, eu mantenho esse trabalho no YouTube, eu tenho as lives no Instagram, aí tenho 3 filhos pequenos, né? E também tem as viagens que eu faço. Então, a forma que Deus me deu para mim conseguir estar um pouquinho mais perto é através desse grupo do azeite, porque eu Meu não Deus, consigo missionária. ficar... Você com 3 filhos dando conta disso tudo, eu com 2 já estou quase... É só Deus. É só Deus. Tem dia que eu tô só o pó. Mas Jesus vai nos ajudando, né? Nos dá graça. É por isso que eu deixo, assim, tanto, sempre que eu falo, até nas lives mesmo ao vivo, deixo bem claro, eu não tenho, assim, no momento eu não tenho condições, eu não tenho estrutura de ficar, tipo, atendendo no WhatsApp, respondendo mensagem no WhatsApp, nem no direct, porque senão realmente eu não consigo dar conta de jeito nenhum. Eu vou acabar negligenciando outras áreas, e não é bom, né? Aí já fica um trabalho assim, que muitas vezes tem pessoas que fazem o trabalho certo, mas de forma errada, né? Aí lá na frente não aguenta, a estrutura pifa. Então, eu sempre digo, olha, irmãos, o grupo é para a gente estar ali, a gente está ali, bota oração, bota pedido, conta testemunho, né? Glória a Jesus, a não ser quando é algo muito, muito específico mesmo, sabe? Que Deus me direciona. Aí eu tiro ali um tempinho pela fé. Glória a Deus, muitas vezes boto fone de ouvido, vou fazer minhas coisas, vou fazer no almoço, vou ajeitando os meninos, vou ouvindo, vou dando uma palavra, vou orando, né? Mas tudo na direção do Espírito Santo, né, irmãos? Porque se a gente não vigiar, vocês entendem, né? Vocês que trabalham assim em rede social, né? A gente não tiver equilíbrio, acaba nos engolindo, né? Literalmente. Mas Isso é Jesus nos dá verdade. graça e a gente vai vencendo. Em nome de Jesus. É verdade, missionária, é verdade. Mas o Amém. Senhor ele nos fortifica cada dia, de glória em glória, a gente é Isso, renovado. é isso. E, pastor Alexandre, você tem alguma pergunta? Não, só gratidão, não é? Eu acho que ela respondeu a sua pergunta, que você sempre faz. Mais do que, É, Falei até mais, né? mais do que eu imaginava. Foi não, que bom. ela sempre pergunta se tem alguma experiência sobrenatural, e você contou muitas experiências, oh, Eita, meu glória, Deus. Contou já do Eita, início ao eita. fim. glória a Deus. Então é isso, nós Amém. Deus abençoe vocês. Amém. agradecemos, né, por ter aceito o nosso humilde convite, você é a bênção do Senhor, a mulher de Deus, e Amém. Foi um Deus prazer conhecer vocês. abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Pai do Obrigada, Senhor. missionária. Deus abençoe, viu?
Amém. Coloca a minha vida aí nas orações, amém? Vamos fazer minha o seguinte, vida, minha família. já que a senhora está aí, faça uma oração assim, poderosa pelo povo daqui que está aqui, precisando também de uma oração, o povo que está aflito, com o coração apertado. Vocês que Vamos orar. Tem alguma causa impossível, coloca aí no chat que a missionária está orando. Em nome de Jesus, amém. Se vocês puderem, assim, levantar as mãos, também será de bênção, que a gente se conecta aqui por fé, amém? Soberano Deus e Pai, em tua presença, eu quero te apresentar, Senhor, cada vida que está aqui nessa sala, Senhor, de perto, de longe, Jesus querido, não importa o contexto, mas o Senhor, ó Pai querido, é aquele que vê, é aquele que sonda os corações. Meu Deus, quebra o arco dos fortes nesta hora. Meu Deus, cura aqueles que estão doentes, cansados, aqueles que precisam ser libertos, ó Pai, de enfermidades no corpo ou na mente. Quebra, Jesus, arranca o mal, Pai. No nome precioso de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, cele a tua palavra em cada coração, Pai. Que esse testemunho seja de renovo na fé de cada irmão e irmã que aqui está. Que em tudo tu seja glorificado. Blinda teu povo, blinda também minha vida, minha mente, nos cobre com o teu sangue. Nós declaramos no nome precioso de Jesus, cura divina, libertação, salvação, restituição, abre as portas dos céus, Pai. No mundo espiritual, no financeiro, manda recursos. Tu sabe que o teu povo tem orado, tu sabe que o teu povo tem colocado diante de ti. Manda recurso, Pai, manda moeda. Meu Deus, manda provisão, Jesus, no coração, na vida de cada uma das irmãs, os irmãos que aqui está, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu declaro que esse povo será grandemente, duplamente honrado, abençoado e próspero, porque, ó Pai querido, eles receberam a tua palavra. Declare e respalde com o coração, aplique com a vida e assim tenha sucesso em tudo o que for fazer. Nós recebemos e selamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Graças a Deus, glória ao Rei da Glória. Deus abençoe, Pai do Senhor Fabiana, Pai do Senhor Alexandra. Quando precisar, ó, a gente está aqui, viu? Não, Jesus, já tem meu zap, né, pastora Alexandra, é só entrar em contato. Viu? A gente se organiza, a gente... Glória a Deus. Quiser indicação também de alguém para pregar também, eu tenho uma amiga que é uma benção da Bahia. Precisar, eu passo o zap dela também, a Sara Tamisa. É uma benção. Foi passa para mim, Glória. Essas bênçãos do centro está aceitando. Oxe, passa, né? Tem essas conexões boas, a gente não pode ficar só para nós, tem que multiplicar. Né? Deus abençoe. Amém, missionária. Beijo, Deus te abençoe, viu? Poderosamente. Amém. Mulher maravilhosa,